Então, pessoal, vamos dar prosseguimento ao assunto de refração da luz, agora com a segunda parte, que é a parte que envolve as lentes esféricas e delgadas. Então, assim como a gente tinha lá na reflexão da luz a parte de espelhos, nós temos aqui a parte das lentes. E o comportamento é muito próximo ou semelhante, né? Não chega a ser igual, porque vai ter umas características em que o raio de luz vai adquirir, mas aí os demais é sempre próximo de um espelho. Então aqui, ó, só pegar a canetinha aqui pra gente começar. Então a gente vai usar dois tipos de lentes básicas, que são as lentes convergentes, como tem aqui, ó, o nome, e as lentes divergentes. As convergentes, o raio de luz que vem paralelo, ele vai se dirigir para algum lugar. Então ele está convergindo para um ponto. Então nesse caso, sempre que falar que a lente for convergente, é porque os raios de luz elas vão direcionar para algum lugar. Já as divergentes não, ó. As divergentes eles vão se espalhar para algum lugar. Então diverge quer dizer que ele não se concentra em algum lugar, certo? Então ele vai para outro estado. Então aqui, ó, só alguns exemplos aqui iniciais, alguns conceitos, né? Que as lentes esféricas são instrumentos ópticos com a propriedade de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando, no caso, ou detalhando, né? Ou reduzindo a visão. E vai existir dois tipos de lentes esféricas, como eu falei, né? As convergentes, que convergem os raios, e as divergentes, que espalham os raios. No caso da lente convergente, a formação de imagem depende da posição do objeto à frente dela. Já no caso da lente divergente, obtém-se a mesma imagem, independentemente da posição do observador. Então, isso aqui é igual à parte dos espelhos, em que a gente tinha o espelho côncavo, que a formação da imagem dependia da posição que o objeto se encontrava na frente do espelho côncavo. E o espelho convexo, mesmo ele sendo, como posso dizer, existe uma aproximação do observador para o espelho para um aumento de imagem, mas era sempre ia ser virtual, porque sempre formava por detrás do espelho, direita, no plano do observador, e reduzida, porque o espelho convexo é um espelho de redução. Então aqui esse parágrafozinho aqui, ó, ele fala justamente isso, eles se assemelham às lentes esféricas com os espelhos esféricos. Então aqui, ó, o sistema óptico é constituído de três meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície esférica, ou outra plana, ou duas semisféricas, considerando sempre o meio externo, chamado meio 1 e meio 3, idênticos ao ar, e o meio 2, geralmente, é o vidro, constituído a lente propriamente dita. Então a gente vai ter três meios, vai ter o meio 1, que vai ser da onde vai vir os raios, vai ter o meio 2, que vai ser a lente que está lá, que no caso aqui está dizendo que é de vidro, um vidro, não esses vidros gerais, né, um tipo de vidro específico, e quando passar vai para o terceiro meio, então vai ter dois meios externos, que podem ser o ar, e vai ter um meio intermediário, que é justamente a lente, que pode ser tanto convergente como divergente. E aqui é onde está a diferença para os espelhos. Por exemplo, lá nos espelhos a gente só tinha um centro de curvatura, ou a frente ou trás do espelho. Aqui não, aqui você vai ter dois centros de curvatura. E aqui eu vou chamar de O1 e O2. E vai ter dois raios de curvatura. Lá a gente só tinha um, que era a distância entre o centro de curvatura e o espelho. Então aqui a gente vai ter R1 e R2. Vamos ter o eixo principal, né, que é a reta que vai conter O1 e O2. Vamos ter dois vértices, no caso da face, né? A gente vai ver isso mais no plano, que é melhor de visualizar. E vai ter uma coisinha chamada de E, que é a espessura da lente, que é justamente a distância entre os dois vértices. Então é como se fosse um vértice 1 fica do lado esquerdo, um vértice 2 do lado direito, e a distância entre os dois vai ser uma espessura. Por exemplo, aqui, ó, a gente poderia dizer que nessa lente aqui, ó, convergente, ela vai ter um vértice aqui, ó, do lado esquerdo, e um vértice aqui, ó, do lado direito, porque é o ponto que está associado à reta junto com a lente. E essa distânciazinha aqui, ó, entre um e outro que eu marquei,
é justamente o valor de E, que é a espessura da lente. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui você tem um ponto, aqui você tem o segundo ponto, o segundo vértice, e essa distância aqui entre os dois é justamente a espessura da lente. Então aqui está o exemplo, ó. Você tem o meio 1, meio 2, meio 3, ó. Perceba que aqui tem uma superfície de separação entre os dois. Aqui a gente tem o eixo principal justamente com a lente, ó. A gente tem N1, N2 e N1. Se o N1 for igual a N1, aqui, ó, do meio de O2 para o meio de O1, é porque eles são o quê? Idênticos. Então nesse caso aqui pode ser o A. Por exemplo, você pode usar seu óculos, quando você tem a lente, o raio chega na lente, atravessa a lente, só que antes do seu olho existe o ar também, para a imagem chegar no seu olho. Então aqui vai estar dois meios e aqui o terceiro meio, que é um intermediário, que é justamente a parte da lente. Aí as lentes têm várias formas, tem biconvexa, plano côncava, côncavo convexa, bicôncava, plano côncava, convexo côncava. Então tem vários tipos de lentes. Então pode ter as lentes de bordas delgadas ou as lentes de bordas espessas. Então geralmente a gente classifica o seguinte, que no plano geral, por exemplo, a biconvexa é porque ela tem uma abertura para fora. Se você olhar direitinho, aí tem um buchinho aqui, ó, dos dois lados, ó, fazendo uma folhinha. Então nesse caso aqui, como ela é uma delgada, ela tem a forma de uma lente convergente. Então todos esses três aqui, ó, são lentes convergentes. Já aqui na parte de bordas espessas, nós temos justamente as lentes que são o quê? Divergentes, porque nas espessas a gente não tem a mesma similaridade de raio de luz que envolve nas lentes delgadas. Aqui é só para explicar justamente aqui, ó, quanto ao comportamento da pode ser convergente ou divergente. E aí diz, ó, que a lente é convergente quando converge para um ponto, os raios que nela são incidentes, como eu falei lá no início do desenhozinho. Já quando eles divergem para o meio da lente, a gente tem uma lente divergente. E qualquer lente pode se comportar de uma ou de outra maneira conforme o meio que está imersa. Então se eu pegar o álcool, por exemplo, alguma substância, algum fluido mais denso e eu colocar uma lente lá dentro, ela pode ter o comportamento alterado. Por quê? Porque a refração do meio lá, que eu estou associando a lente, estou jogando a lente dentro, vai ter um índice diferente do que o ar. Então por isso que existe essa diferença de comportamento. Aqui, considerando que as lentes de vidro têm o coeficiente de refringência, né, que é o quanto o raio passa de um meio e o do A de 1, ó. Então nesse caso aqui o que é mais comum é que as lentes de bordas delgadas são convergentes, como eu falei, e as lentes de bordas espessas são divergentes. Já se a gente botar ele na lente de um líquido, aí passa a se comportar de outra forma. Aí aqui, ó, se as lentes for feitas de vidro, por exemplo, ó, que tem um N2 aqui de 1,5, forem imersas no meio de maior índice de refração, como é o caso do exemplo, se eu pegar um álcool em gel e jogar uma lente dentro, aí nesse caso aqui eu estou fazendo um exemplo com o sulfeto de carbono, que tem um índice de refração maior, que é 1,7. Então quer dizer o seguinte, ó, que as lentes de bordas delgadas se tornam divergentes e as de bordas espessas se tornam convergentes. Então é só mudar o meio que elas têm um comportamento alterado. Aí aqui é só um resumo, ó, das lentes. Aqui a gente tem o comportamento ou o desenho da lente que a gente vai fazer nos exercícios. Quando a gente colocar uma barrinha com duas pontas de seta, ó, uma em cima e outra embaixo, eu estou representando uma lente delgada convergente. Já se eu colocar o inverso aqui, ó, colocar dois triângulozinhos, ó, virados para o centro da lente, que no caso aqui é como se fosse uma barrinha aqui, ó, cortada, rastejada, você vai ter justamente uma lente delgada divergente. E lembre-se, o centro óptico da lente é onde já vai ficar ela por padrão. Então quando a gente for desenhar as lentes, né, igual lá nos espelhos que a gente tinha, se a gente fizer um Czinho assim, ó, vamos lá, vamos revisar aqui os espelhos, ó, fizesse um C aqui e colocasse aqueles três pelinhos aqui, ó, ele aqui era um exemplo de um espelho côncavo. Agora se eu fizesse ao contrário, ó, colocasse aqui para dentro, aí aqui a gente teria um espelho convexo. Do mesmo jeito aqui, ó, se a gente colocar duas pontas, é a lente convergente. Se a gente só colocar a pontinha virada para dentro da lente, ó,
ao centro da lente, a gente tem uma lente divergente. Então aqui é só analisar agora como é que os raios de luz vão se comportar. Então nesse caso aqui, ó, diz o seguinte, ó, a gente tem um foco principal da lente, que é chamado de F, que fica sempre de um lado, e é o ponto do eixo principal ao qual se conjuga raios emergentes paralelos ao eixo principal. Isto é, uma imagem imprópria, ou seja, eles não se cruzam. Então tá aqui, ó, se eles partem de F, eles convergem e vão embora, paralelo, né? Não sei se vocês se lembram aí, se recordam, o espelho tem um comportamento semelhante, porque dizia lá, quando o raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, tem que passar pelo foco. Então aqui é o contrário, ó. Se ela vem por foco, ela converge aqui para o eixo principal paralelamente. Já aqui, ó, na segunda figurinha, é semelhante também, ó. Só que lá a gente trabalha com os prolongamentos dos raios, ó. Na hora que eu incidir o raio, o prolongamento tem que passar pelo foco, mas a refração aí, né, no caso, no exemplo da divergência, elas também tem que seguir paralelamente. Aqui é o foco 2. O foco 2 vai ficar atrás da lente, ó, no caso da lente convergente, e na lente divergente vai ficar antes. Ó. Perceba que o posicionamento das lentes é diferente. Ó. O foco principal da lente convergente fica do lado esquerdo. Já o foco principal da lente divergente fica do lado direito. Aqui é o contrário. O foco secundário fica do lado direito da lente convergente. E aqui fica o foco secundário da lente divergente, certo? No caso aí vai ficar sempre à esquerda. Então tá aqui, ó. O foco principal da imagem, que é F', de uma lente é o ponto do eixo principal que se conjugam os raios que incidem paralelos ao eixo principal, isto é, um objeto impróprio. Então aqui a gente não vai ter cruzamento de raio, por isso que aqui diz que o objeto ele é impróprio. E aqui é apenas falando sobre essa ideia, que no estudo dos espelhos esféricos, né, como eu já falei anteriormente, ele só apresenta um foco principal, como eu falei, né? A gente só tinha um valor de centro de curvatura, só tinha um valor do foco, aí tinha a distância, tinha o raio de curvatura, então tudo só de um lado do espelho. E aqui não, aqui a gente vai ter dois focos principais, vai ter dois meios externos, lá a gente só tinha um, né, que era na frente do espelho ou atrás do espelho, então a gente só tinha uma conjugação. Os dois focos simétricos com relação ao centro óptico da lente, e saber também que o comportamento é semelhante, porque uma lente convergente só vai formar imagens reais, ou seja, vai formar atrás da lente, né, no caso aqui, porque os raios vão convergir para algum lado. Então nesse caso vai ser antes da lente, né? Atrás da lente os raios se prolongam e na frente formam a imagem. E as lentes divergentes vai se comportar com a imagem sempre virtual. Aquela história, espelho côncavo, imagem real. Espelho convexo, imagem virtual. É a mesma ideia. A gente vai ver aqui como é que forma essas imagens mais para frente. E aqui tem as propriedades que eu falei, ó. Por exemplo, todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, né, no caso o centro óptico da lente, não sofre desvio. Então o raio 1 aqui, ó, ele passa direto. Passou por O, foi embora. Segundo, todo raio de luz que incide na direção que passa pelo foco emerge da lente paralelamente ao eixo principal, que é o caso 2. Ó. Então se ele passa pelo foco, ele fica paralelo ao passar pela lente. E o terceiro que a gente já conhece, que eu acabei de explicar anteriormente. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, então ele vem paralelo, ele tem que passar pelo foco, só que agora é o foco secundário da lente. E lembre-se, passa para o outro lado. Já na lente divergente é a mesma coisa, só que agora é os prolongamentos. O primeiro raio fica igual, tanto na lente convergente quanto na divergente, se passar pelo centro óptico da lente, ele passa direto. Se ele vier inclinado aqui, ó, o prolongamento tem que passar pelo foco, mas ele passa refratado pelo eixo principal. E aqui o contrário, ó, se ele vem paralelo, o prolongamento tem que passar pelo foco secundário da lente, e aí ele tem que passar com o mesmo ângulo de incidência do primeiro. Então, ó, se a gente tiver um ângulozinho aqui alfa, aqui a gente vai ter também um ângulo alfa para refração. Aí aqui, ó, é só um exemplo aqui para vocês desenharem, né? Justamente isso, ó. Quando ele vem paralelo, passa por onde? Então vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Tem as respostas a seguir, eu vou mostrar para vocês. E aí eu quero que vocês tentem fazer antes de prosseguir com o vídeo. Aqui tá já as respostas, ó.
Então, se o raio vem paralelo, reflete pelo foco secundário, na lente convergente. E se passa pelo foco, ó, volta paralelo. Já na lente divergente, se vem paralelo, diverge e o prolongamento passa pelo foco secundário, que é na frente da lente. Do mesmo jeito aqui embaixo. Lembre-se, na lente divergente, quem passa pelo foco, seja ele principal ou secundário, é apenas os prolongamentos dos raios. Os raios em si mesmos, eles não passam pelo foco. E aqui a gente vai ver agora a construção das imagens. Como é que a gente vai fazer a construção das imagens? A construção das imagens segue o mesmo anteparo da formação de imagens nos espelhos esféricos. Você vai precisar de 2 raios, e esses raios vão ter que você utilizar eles de alguma forma para que monte essa figura. Então, por exemplo, aqui o primeiro caso que a gente vai ver, ó, é o caso da lente divergente, que a gente se assemelhou ao espelho convexo. Por que espelho convexo? Porque as características são idênticas, ó. Então, numa lente divergente, a imagem vai ser virtual, direita e sempre menor que o objeto, em qualquer posição. Então tá aqui, ó, qualquer que seja a distância do objeto até a lente. Então aqui você tem um objeto AB, ó. Então vamos traçar um raio. O primeiro raio vem paralelamente ao eixo principal. O prolongamento tem que passar pelo foco secundário e ele vai embora, ó, divergindo para algum lugar. E o segundo raio, ó, ele tem que passar justamente pelo centro óptico. Vocês podem lembrar lá que quando ele passava aqui no centro do espelho, né, no vértice, o prolongamento aqui passava para o outro lado, né? Que no caso seria a parte do espelho convexo. Ou, se fosse o espelho côncavo, ele se refletia aqui, ó, com o mesmo ângulo de incidência. Ó. Mas aqui não, ó, a imagem vai ser sempre formada aqui em cima. Então, quando ele passar por aqui, ó, a imagem, a linha B', ó, é justamente o caso das lentes divergentes. E se a lente for convergente? Aí vamos lá. Lá nos espelhos a gente tem 5 casos. Aqui também a gente vai ter 5 casos. O primeiro caso é quando ele está antes do centro de curvatura, né? No caso do objeto C. Então tá aqui, ó. A gente tem o centro da lente, O, o foco F e o centro de curvatura da lente C, ó. Então o objeto está antes de C. Se ele está antes de C, ó, na hora que eu fizer os prolongamentos dos raios, ó, o que vai paralelo passa pelo foco secundário, porque a lente agora ela é convergente. E o que vai pelo centro óptico passa direto. Ele vai formar sempre uma imagem real, porque está formada atrás da lente, invertida e menor que o objeto. Nesse caso, a gente tem o exemplo das máquinas fotográficas e filmadoras, aquelas bem antigas mesmo, em que quando você tirava foto, no caso, a imagem ficava invertida. Aí você, quando fosse fazer a revelação das fotos, você tinha a ideia de endireitar a imagem. Então, nesse caso aqui, a lente objetiva, né, desses aparelhos é uma lente convergente. Pode ser simples ou pode ser composta, que conjuga a imagem sobre o filme. Então, tem um exemplo aqui, ó, de uma lâmpada acesa. Temos uma lente aqui, ó, convergente. E essa lâmpada está justamente posta antes do centro de curvatura. Então, vai mostrar aqui, ó, no anteparo aqui, ó, uma imagem invertida. Se agora o objeto estiver em cima de C, é igual lá naquela história do espelho. Se o objeto está em cima do centro de curvatura, ele vai formar uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então aqui a gente vai usar as mesmas propriedades, ó. Vem paralelo, passa pelo foco secundário e passa pelo centro óptico da lente. Então vai montar aqui, ó, um objeto com o mesmo tamanho, certo? Então aqui a gente vai ter o mesmo tamanho. O terceiro caso é quando ele está entre C e F. Aí vem a mesma história lá. Nós vimos que a partir de C, nos espelhos côncavos, a imagem já se torna maior que o objeto. Então nesse caso aqui, ó, quando ele estiver entre C, aqui, ó, tiver entre C e F, tá no meio aqui, ó, a gente vai fazer os prolongamentos dos raios aqui, ó, e vai montar justamente a imagem formada. Então, nesse caso aqui ela vai ser sempre real, invertida e maior que o objeto. Então segue a mesma ideia lá dos espelhos. E um exemplo bem claro aqui, ó, é a parte do projetor de filmes e de slides, ó, que ele amplia a área que está sendo projetada.
Então, a ideia aqui é que a objetiva desses aparelhos também é uma lente convergente. E que do filme do slide, né, que é o objeto real, conjuga a imagem real projetada sobre uma tela. Então, geralmente tem que ter uma tela aqui para mostrar essas formações de imagem. Então, aqui tem só um exemplo, ó. Você percebe que a luz está muito próxima aqui, ó, da lente. Então, vai dar uma aumentada já na imagem, ó. Certo? Então, quando está entre o centro e o foco, a gente já tem um aumento na imagem. Aqui é a mesma coisa do espelho. Se a imagem estiver em cima do foco, da lente, no caso aqui o foco principal, a gente não tem formação de imagem, a imagem é imprópria. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Já sabe que os raios não vão se cruzar, então não vai ter formação de imagem. E último caso, aí vem a grande ideia agora. Nos espelhos, a gente viu que a imagem só se tornava virtual se fosse formada por trás do espelho. Já aqui na lente não. Na lente convergente, a imagem ela vai ser virtual quando ela for formada antes da lente, no mesmo plano do objeto. O que a gente considerava antes, chamava objeto real. Aqui não, aqui a gente vai usar que a imagem vai ser virtual. Então a imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Então o objeto vai estar entre o foco e o centro óptico da lente, que eu chamei aqui de O. Então na hora que eu fizer aqui ó, os raios, ó, como não vão se cruzar, então mas o prolongamento vai ter que aparecer aqui de alguma forma, ó. Mesmo que a lente seja convergente, no caso 5, a gente tem que fazer a projeção do prolongamento dos raios. Por quê? Porque os raios não vão se cruzar, não vai formar a imagem aqui para trás da lente, vai formar antes da lente. Por isso que dá a ideia de aumento. Então nesse caso aqui é o exemplo de uma lupa, ó. Uma lupa, uma lente de aumento, a gente tem justamente essa ampliação real que vocês podem perceber aí na diferença, ó. Vocês podem usar para fazer um aumento surreal da imagem. Aqui tem um exemplo, né, para a gente montar aqui a imagem dos objetos. Então aqui eu vou só fazer alguns comentários, né? Vocês vão tentar fazer o restante, né, para auxiliar no nosso trabalho, que vai ser feito daqui a alguns dias. Então aqui ó, é bem simples. Você vai ter um objeto AB situado no eixo X e a imagem, a linha B' situada no eixo X', né? A gente vai chamar aqui duas superfícies 1 e superfície 2. E aqui no meio vai ficar uma lente. Aí a pergunta é, ó, localize geometricamente o centro óptico da lente e depois, graficamente, se a lente em questão é divergente ou convergente, e fazer a projeção de imagem. Então tá aqui, ó. Se a gente ligar a extremidade do objeto com a sua extremidade correspondente à imagem, ó, cabeça da seta, ó. Se eu ligar os dois, eu já sei onde vai ter o centro óptico. Como eu sei aqui que a imagem fornecida pela lente, no caso aqui, ela tende mais ou menos a ser um pouco próxima do tamanho dela, ou menor uma coisinha, nós sabemos onde vai estar localizado, ó. Ela vai ficar justamente numa posição em que o foco tente passar pela lente. Então, aqui é só para achar o centro óptico da lente. Eu vou desenhar a lente que vai ser em cima do O aqui, ó. E aí quando eu desenhar a lente, a gente vai usar os raios, ó. O que vem paralelo tem que convergir pelo foco secundário. E aí a gente vai usar o terceiro, se a gente fosse usar aqui o terceiro, ó, que ele passaria pelo centro da lente, ó, e convergir aqui para baixo. Então, no caso aqui, ó, ele está caminhando aqui para baixo, então fecharia aqui. Então, nesse caso a lente é convergente. Na questão 8, agora a gente tem um negócio mais arrumado. Por quê, ó? Eu quero que você forme a imagem da figura e diga quais são as características e algum aparelho que faz essa mesma característica que eu encontrar. Então, ó, perceba que a imagem do... Aqui, ó, a figurinha está mostrando, ó, a origem, o centro óptico da lente, o foco principal e o centro de curvatura, e aqui o foco secundário e o centro de curvatura também secundário, ou também chamado de foco antiprincipal, certo? Vocês podem usar esse caso. A lente aqui é convergente, então a gente já sabe que é uma lente de aumento. E aqui o objeto está antes de ser, ó. Então vai cair no primeiro caso que a gente tinha aqui. Quando o objeto está antes de ser, a imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então, ó, fazendo o desenho aqui, ó, a gente consegue justamente encontrar essa imagem, fazendo o paralelo passando pelo foco, e o que vai pela centro da lente, a gente tem
a projeção de imagem. Então, nesse caso aqui, a gente viu que ocorre frequentemente com a máquina fotográfica, né? Você pode pegar uma cena muito grande, né? Pode ser uma casa grande, um negócio, e ele vai reduzir para você, no filme lá, quando fazer a projeção no filme, uma forma invertida e menor que o objeto, vai ficar muito reduzida. Aí você vai ter noção lá das dimensões, né? No caso, quando botar coloração, fizer a revelação das fotos. E aqui a gente tem uma referência de Gauss, que é justamente aqui igual a dos espelhos esféricos. Então, nesse caso aqui a gente vai ter a origem, que é o centro alto da lente, os das abscissas e os eixos das ordenadas. Então, nesse caso aqui, ó, se a lente for convergente, o positivo para a imagem fica para a direita e o positivo para o objeto fica à esquerda. Lembrando que nesse caso aqui a gente tem os objetos reais e imagens virtuais antes da lente. Já que na lente divergente, ó, a única parte do mesmo princípio, só que a gente vai perceber que a diferença vai ser apenas na posição do objeto. Aqui você percebe que a figurinha é a mesma. Luz incidente, objetos reais, imagens virtuais, P positivo, P' positivo e imagens reais aqui embaixo. Então você acaba a mesma história. P o objeto, P' a nossa imagem. Aí vem o caso também, ó. Se o P for um valor positivo, então o objeto é real. Se o P' for positivo, a imagem ela é real. Se o P' for negativo, a imagem é virtual. Então a gente já sabe disso do que da onde? Lá da parte dos espelhos, ó. Então a gente tem sempre essa noção. Aqui a gente tem um referencial para o tamanho do objeto, ó, que é o I e o O que a gente viu lá, ó. Se I e O tem o mesmo sinal, a imagem vai ser direita. Se I e O tem sinais contrários, a gente tem imagem invertida. Certo? Então ele vai dizer aí lá que os valores dependem justamente de I e de O. E aqui a gente tem a distância focal, ó, que eu vou chamar aqui de F. A distância do centro de curvatura para a lente, vou chamar de 2F. Ó. Mesma história do espelho, mesma coisa do espelho aqui. Só que agora eu vou fazer duas vezes, né? Para antes da lente e depois da lente, porque eu tenho dois meios de projeção. Se o foco for um valor positivo, nesse caso a lente é convergente. Se o foco for um valor negativo, a gente tem uma lente divergente. Por quê? Porque aqui, ó, se a gente for olhar aqui, se o foco for positivo é porque está do lado esquerdo. Então, nesse caso, lente convergente. Se o foco for negativo, ó, porque o foco secundário, né, o antiprincipal, vai ficar no eixo 2. Por quê? Numa lente divergente, as coisas principais vão ficar sempre do lado direito. Mas como a projeção da imagem é do lado esquerdo, ó, por isso que ela vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, como o foco vai ser negativo, a lente vai ser divergente. E aí agora a gente tem uma diferençazinha, que é a ideia de avergência ou convergência, que eu vou chamar de D. E esse D, ele vai ter um sinal. Se o D for positivo, a lente é convergente. Se o D for negativo, a lente, aliás, perdão, é divergente. E a vergência, que é D, é justamente o inverso do foco. E para que serve essa vergência? Primeira coisa, é dado justamente em dióptria, né? Dióptria, ou dióptries, né? Vai dar em dióptrias. Ou 2D, né? Ou 3D, 4D. Então, para a gente simplificar esse nome, porque esse nome às vezes é um pouco complicado de pronunciar. Mas aí a gente chama de D. Então, uma lente tem 2D, ou seja, tem 2D de vergência. Isso serve para quê? Isso é o que a gente chama de grau ocular. Então, o óculos. Qual o grau do óculos? Então, a mesma coisa eu penso em qual é a vergência do óculos? Quantas dióptrias o óculos possui? Então, nesse caso aqui, a gente tem justamente essa ideia. E se o tamanho aqui, ó, a distância focal de F2 for maior que F1, nós temos que a vergência do lado 1 é maior do que o lado 2. Ou seja, quer dizer que cada um aqui, ó, tem uma vergência diferente, dependendo do tamanho do foco. Aqui, só para complementar, ó, aqui é a ideia do foco. A gente tem a parte 1 e a parte 2, ó. E diz o seguinte, ó, a lente de menor distância focal é que tem a maior vergência, porque produz um maior desvio na intensidade de luz. Então, ó, quanto menor for o foco, maior será. Quanto menor for a distância do foco para o centro da lente, maior será a vergência nesse caso. Então, quanto mais distante, menor será a vergência.
E nesse caso aqui tem uma coisa chamada de equação ou fórmula dos fabricantes de lentes, em que essa equação aqui ela é justamente usada para calcular em que posições vão ficar os raios, né? Os raios de curvatura das lentes, são dois, e com relação aos índices, como é que uma pessoa vai mandar fazer uma lente e ela vai conseguir enxergar com aquela lente? Então, quando você vai fazer um exame de vista, o médico fazendo a dilatação da pupila, aquele negócio todo, ele vai dizer, olha, foi encontrado aqui que precisa de tantos graus em tal eixo. Então, como vai ter dois eixos, ou vai ser o eixo antes da lente ou depois da lente, isso vai depender. Mas aí a gente vai usar, qual é o foco lá da lente? A que posição a gente vai ter que separar as lentes? Se for uma lente mais espessa, se for uma lente associada, para a gente fazer uma interação entre as lentes, né? Porque uma lente pode funcionar de uma forma sozinha, e se eu botar outra lente junto com ela, a gente pode ter uma outra associação de lentes. E essa equação é justamente usada para calcular isso aí. Então aqui, ó, só um caso aqui, a conversão de sinais, ó. Se a face for convexa, o raio de curvatura é positivo. Se a face for côncava, o raio de curvatura é negativo. Então você vai ter justamente as equações aqui básicas da lente. Aí nesse caso aqui, como a gente só pode associar se a lente for plana, né? Aqui o exemplo da lente plana, convexa, a gente reduz aquela equação todinha aqui, ó. A gente tira apenas o R. Ó, perceba que ali a diferença dessa aqui para essa daqui é apenas um R. Então vai ficar apenas 1 sobre R, porque o R é o da face da curva. Porque a gente só vai usar R1 e R2 quando ela for justamente, ó, com duas faces diferentes ou duas faces curvas. Aí a gente usa a equação geral. Aqui a gente tem a equação reduzida para quando tiver apenas uma parte curva, a outra sendo plana. Então aqui tem um exemplo, ó. Uma lente delgada de vidro, cujo índice de refração é 1,5, ela é biconvexa, possuindo raios de curvatura iguais a 50. Então aqui é a distância do raio até o centro da lente. A lente é mergulhada num líquido de índice de refração igual a 2. Então determine se a lente é convergente ou divergente, e analisando a trajetória através da lente de um raio de luz paralelo ao eixo principal. Então a gente vai ter que fazer esse desenho aí, né? Se a gente for necessário, a gente tem que fazer o desenho para a gente entender melhor. E a letra B, qual é a distância focal, a distância do foco até a lente, e qual é a vergência, ou seja, qual é o grau dessa lente. Então, vamos calcular isso aí, ó. Então, a primeira coisa, a gente tem que separar aqui, ó. A lente é de vidro, o índice de refração é 1,5, e o meio mais refringente aqui, ó, N igual a 2, porque aqui na questão ele diz, ó, eu tenho um índice que é 1,5, que é o do vidro, e quando eu coloco ela no líquido, ela tem um índice de refração 2, ó. Ela vai fazer um teste para saber se a lente ela realmente é convergente ou divergente. Então, nesse caso aqui, como ele está dizendo que ela é biconvexa, ó, então aqui também ela fala biconvexa. Então, ele tem esse modelo justamente aqui, ó, ele tem duas partes convexas e aqui o centro da lente, ó. Então, aqui por isso que aqui embaixo tem, ó, R2, que é o raio 2, e aqui R1, que é o raio de 1. Tem N1 e tem N2. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem duas faces e aqui sofre um desvio, nós sabemos que nesse caso a lente ela vai ser divergente. Por quê? Porque o raio se aproxima da normal na primeira e na segunda ela se distancia, né? Ó. Logo na primeira face, na face de entrada, o raio se afasta da normal. Normal é essa reta que está aqui no meio. Lembra lá dos espelhos, no início das lentes, que a gente tinha o raio normal, ou a reta normal no caso, e na segunda ele se aproxima, porque ele vai fechando. A normal é essa retinha aqui, ó, essa tracejada aqui, e o plano dela é justamente esse outro aqui, ó. Então ela funciona como se fosse a do espelho também, ó. Só que aqui eu fiz assim em cima da lente para vocês verem que é independentemente do centro óptico da lente. Então nesse caso a gente tem as espessuras, né? Cuidado lá na questão, ó. Cada uma possui um raio de 50 centímetros ou 0,5 metros. Se a gente for usar os cálculos. Então tá aqui, ó. Então nesse caso a lente já está aqui é divergente, e aqui eu vou colocar a equação, ó. Aqui tem os raios, ó. Aqui tem os índices, então vamos substituir. Agora perceba que aqui vocês vão fazer muita conta de eliminação de denominadores, ó. Então primeiro aqui, ó, você vai ter que reduzir isso aqui, ó. Vai ter que tirar o mínimo aqui,
no mínimo 2 em 1, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui, ó, aqui dá para você fazer direto, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 1,5 dá menos 0,5. Então já resolvi a primeira parte. Aqui eu tenho 1,5 mais 1,5. Como aqui temos o mesmo denominador, a gente pode fazer 2 dividido por meio, porque eu somo a parte de cima e conservo a parte de baixo. Então, quando eu dividir algo pela sua metade, eu vou ter o dobro dela. Então, 2 vezes 2 dá 4, ó. Por isso aqui deu 4. E 4 vezes 0,5 dá menos 1, ó. Então, o foco aqui vai ser menos 1 metro. Foi o que eu achei. E a vergência, que é o inverso da distância focal, né, que é o valor de F. Quando eu substituir aqui, ó, 1 sobre menos 1, vai dar menos 1 como resultado. Então, nesse caso, menos 1 de, porque é menos 1 grau, né, para essa lente. Aqui temos as mesmas ideias na equação de Gauss, ó, que a gente pode usar a equação geral, que para calcular o foco, imagem e o objeto. O aumento linear também segue a mesma coisa, que é dividir e por ó, a gente já viu a mesma coisa lá nos espelhos. A equação aqui parecida aqui de regra de 3, ó, que você relaciona agora a altura da imagem com a altura do objeto e a posição da imagem e a posição do objeto, ó, que é a regrinha de 3 que a gente também fazia lá nos espelhos. E aqui o aumento também pode ser determinado como sendo o valor negativo da divisão entre P', que é da imagem, a distância da imagem para a lente, e P, que é a distância do objeto até a lente. E aqui só tem um exemplo aqui para mostrar mais uma vez que a gente pode usar as projeções para calcular a posição do objeto. Podemos usar também aquela do aumento linear F, que é o foco, sobre F menos P. E a gente pode relacionar o seguinte, ó, o aumento linear pode ser positivo ou negativo. Se o aumento linear for positivo, a gente tem os seguintes casos, ó. I ó, tem o mesmo sinal, então a imagem vai ser sempre o quê? Direita. Então, de cara, se o aumento for positivo, a imagem é direita. E P e P' tem sinais opostos, porque um vai estar de um lado, que é o objeto real, e o que vai se formar do outro é a imagem o quê? Virtual. Então, P' vai ser menor que zero. Então, se o aumento for positivo, vai ser a imagem direita, virtual, e o objeto vai partir de um real. Já se o aumento linear for negativo, nós temos sinais opostos aqui, ó. Temos uma imagem invertida. P e P' tem o mesmo sinal. Então, nesse caso, P maior que zero, o objeto é real, e P' maior que zero, a imagem também é real. Ou seja, é formado por trás da lente. E nesse caso, não vamos considerar os casos que o objeto ele é virtual, uma vez que sua ocorrência só se dá quando existe associação de lentes entre si. Então, é o caso mais complexo. Então, já foge um pouco dos parâmetros do ensino médio. Então, já lá no ensino superior, se alguém for pagar uma disciplina de óptica geométrica, vocês vão ver que lá pode fazer também as projeções das imagens quando o objeto ele é virtual apenas, certo? Então aí fica a cargo, se vocês quiserem pesquisar ou coisa extra, fica aí na missão de cada um, certo? A gente só avança até aqui nessa parte de virtualização de imagem. Então aqui, ó, o exercício número 10 diz o seguinte, ó: com uma lente delgada, projeta-se numa tela situada a 100 centímetros da lente, ou seja, a 1 metro da lente, né? Se a gente for pensar aqui, ó, a imagem real, olha só, a imagem real de uma vela com 5 centímetros de altura e colocada a 10 centímetros da lente. Então, nesse caso, determine qual é o tipo de lente, qual é a distância focal, qual é o aumento linear e qual é o tamanho da imagem que se formou. Então, primeira coisa, ele quer calcular o tipo de lente e a distância focal. Então, aqui, ó, como a imagem e o objeto são reais, ó, só existe isso aqui, uma lente foi o quê? Convergente. E a posição da tela em relação à lente diz que a abscissa da imagem vai valer quanto? 100 centímetros. Ó. Eu vou colocar também 1 metro, que a gente estivesse trabalhando com 1 metro. A abscissa do objeto está a 10 centímetros. E a imagem, nesse caso, por dedução, vai vir como 100 centímetros aqui. E aí a gente aplica a equação de Gauss. Ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então aqui você vai ter que tirar o mínimo de novo, ó, o mínimo de 10 e 100, como eles são múltiplos. Pega o maior deles, que é 100, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, passa aí somando, e no final encontrar aqui uma fração, que na hora que eu dividir vai dar o valor do foco. Nesse caso aqui a gente tem um foco valendo 9,1 centímetros. Ó. E aí a gente pode desenhar, ó,
gente pode estimar aqui, ó, por exemplo, pela ideia, o objeto tá, cadê? A abscissa do objeto é de 10 centímetros. Então daqui do objeto para cá a gente tem 10 centímetros. Qual outra informação que a questão deu aqui, ó? A lente está situada na imagem real, só colocada aqui a vela 10 centímetros. Então, a única informação que a gente tem é essa. Então, se aqui ele está antes do foco e depois do centro de curvatura, a imagem ela começa o quê? A ficar maior que o objeto. Só que aqui, como a projeção vai ser do outro lado, então no caso vai ser virtual, real, né? A gente forma uma imagem real aqui, na projeção de tela. Usando os raios aqui, ó, o que passa paralelo passando pelo foco secundário e o que vai passar pelo centro da lente que vai passando direto, né? Ele converge diretamente, né? Passa por isso para chegar em algum ponto aqui depois. Então a imagem vai ser real, vai ser invertida e maior que o objeto, porque o objeto está depois do centro de curvatura e antes do foco. Então tá aqui, ó, a imagem invertida. Agora quanto? Aí vamos lá, vamos calcular o aumento linear. Se P' vale 10, vale 100 e P vale 10, quando dividir os dois aqui, ó, aqui faltam menos, menos 100 sobre 10 dá menos 10, ó. Aí perceba o seguinte, esse aumento só pode dizer que a imagem é invertida. Mas um aumento negativo de 10 está dizendo que vai aumentar 10 vezes. Então por isso que aqui fala, ó, o aumento é negativo porque ela vai ser invertida. E o 10 que sobrar aqui, ó, é para dizer que é a quantidade de vezes que o objeto se tornou maior que a imagem se formou maior que o objeto. Então, se o objeto tinha 5 centímetros, passou a ter 50 centímetros, que é o caso aqui, ó. Como A vale menos 10 e o tamanho do objeto é 5, no caso do tamanho da vela, pela equação de A igual a I sobre O, então fazemos multiplicação cruzada, ó, temos que a imagem vai valer 50 centímetros. Ó. Esse negativo é só para dizer que a imagem é invertida, certo? Então, se for um valor negativo, a gente tem uma imagem invertida. E a questão 11 aqui, ó, também fala a respeito desse conjunto de imagens. Diz o seguinte, ó, uma lente convergente fornece de um objeto real, então já sei qual é a lente, é uma lente convergente, fornece a imagem de um objeto real 4 vezes maior. Então, ó, se é uma lente convergente, já sei que é uma lente de aumento. Então, aqui é 4 vezes maior. Projetada numa tela situada a 2 metros do objeto. Determine qual é a natureza e a posição da imagem. Qual é a segunda posição entre o objeto e a tela para que haja uma projeção também nítida da imagem. Qual é a posição e a natureza da imagem na nova situação. E qual é a distância focal. Então aqui, ó, primeira coisa, a imagem como ela é projetada, ela é sempre real, não existe projeção de imagens virtuais. Sendo o objeto e a imagem ambos reais, a imagem ela é invertida. Nesse caso aqui, ó, como a gente sabe que a distância do objeto para a tela é 2 metros, então a distância do objeto para a lente, no caso é P, e a distância da lente até a parede de projeção aqui da imagem é P', então a soma dos dois vai dar quanto? 2 metros. E o aumento linear está dizendo lá que é menos 4. Mesmo que aqui só tenha que é 4 vezes, ó, maior, mas aqui como a lente é convergente, tem que ficar negativo. Porque é negativo porque a imagem ela vai ser o quê? Virtual. Aliás, a imagem vai ser real, só que vai ser invertida. Então, se o A for menor que 0, ó, A menor que 0, e I menor que 0, isso indica que a imagem ela é virtual. 4 vezes maior que o objeto, só o valor de 4. Então, vamos usar a equação, ó, de menos P' sobre P. A gente vai usar uma equação aqui, ó. A gente achou uma equação. P é igual a P' sobre 4. E aqui do desenho, ó, que precisa montar o desenho, a gente tem P mais P' igual a 2 metros. Então aqui é só substituir, ó. No lugar da soma, a gente pode usar aqui, por exemplo. Se P mais P' igual a 2, mas quem é P? P é P' sobre 4. Então P' sobre 4 mais P' é igual a 2. Tirando o mínimo aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. Então vai ficar 5 P' sobre 2, sobre 4, aliás, perdão. Tem que ser igual a 2. Multiplicando cruzado aqui, ó. 5 P' é igual a 2 vezes 4 a 8. Então esse 5 desce para cá.
Então, P' vai ser igual a 8 sobre 5. Nesse caso, P' é igual a 1,6 centímetros. Então, eu achei justamente a posição da imagem, que ela vai estar 1,6 centímetros aí. Teoricamente, de algum ponto, né? A gente vai ver qual é esse ponto agora. Então, nesse caso aqui, foi o que a gente fez, ó. Nesse caso aqui, acho que era metros, né? É porque acho que o livro, ele errou. Eu copiei o livro aqui, acho que é metros, porque aqui tem que dar 2 metros próximo, então tem que dar 1,6, que é mais próximo de 2. Então, nesse caso aqui, ó, se a lente for movimentada entre o objeto e a tela, a gente tem outra formação de imagem. Só que a gente viu que dava 1,6, agora vai mudar. Se a gente contou para 1,6, a imagem fica quanto? 1,4, porque a soma tem que dar sempre o quê? 2. Então, nesse caso, por isso que a gente vai fazer essa continha aqui, ó. Se a abscissa do objeto agora vai valer 1,6, qual vai ser a nova abscissa da imagem? Então, ó, Q mais Q' é igual a 2. Então, Q' vai ser igual a 2 menos Q. 2 menos 1,6 vai dar 0,4. Então, que vai ser a posição agora nítida do outro objeto. E quanto vai ser esse aumento agora? Então, para achar o aumento, vamos ter que achar agora o valor de P. Então, a abscissa da imagem vai ser quem? Vai ser P igual a 2 menos P, porque a soma tem que dar 2. Lembre-se, P e P' é da primeira situação. E esse aqui é Q e Q'. Então, existem duas formas diferentes de montar o desenho. E aqui vai ficar P igual a 2 menos P'. Isso implica que P é igual a 2 menos 1,6, porque eu achei lá na questão na letra A. Então, o nosso P aqui, ó, vai valer 0,4. E para achar o aumento linear, vamos ter que usar o P, o Q' e o Q. O Q' é 0,4 e o Q é 1,6, porque eu achei diretamente da letra A. Então, quando eu dividir isso aqui, ó, vai dar menos 1,4. Repetindo, a imagem formada ela é real, porque ela é projetada. Vai ser invertida porque o aumento deu negativo. E 1/4 é para dizer que ela é menor. Então, vai ser 4 vezes menor o tamanho. Então, por exemplo, se um objeto tiver um tamanho 40, quando eu projetar aqui dessa forma, com essas condições, ele vai cair para 10, porque vai reduzir em 4 vezes o tamanho da sua imagem. E aqui, ó, para calcular a distância focal, a gente vai usar a equação de Gauss, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre Q, mais 1 sobre Q'. Então, eu vou colocar aqui os valores, ó. Vou ter que tirar o mínimo aqui, ó, de 1,6 a 0,4, vai ser 1,6. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, para achar 1 mais 4 aqui, ó. Faço a regra de 3 aqui, meio pelos extremos. E aí eu vou encontrar 1,6 dividido por 5, vai dar 0,32 metros. Certo? Então aqui tá as respostinhas aqui, ó, tudo organizadas bonitinhas para vocês fazerem e anotarem no caderno. Certo? Então aqui a gente termina a segunda parte da teoria de refração da luz, que vai cair no trabalho. Certo? Então, bons estudos e façam um excelente trabalho com a primeira parte vista em sala de aula, que é a parte de índice de refração, a parte... Deixa eu até pode dar uma olhadinha aqui. Só uma revisão básica que a gente viu antes das lentes. Nós temos o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Os casos que a gente viu, né? Em sala. Nós vimos a ideia da refração da luz. Como é que forma a refração. Fizemos alguns exemplos lá, para vocês verem, né? Da moeda, o do peixe lá, né? Que o índio ia alçapar o peixe. Vimos os meios lá, né? Que o raio incidente, o raio refratado, a superfície de separação. Vimos também as leis, né? Da refração. Sabendo que cada meio tem uma coisa chamada de índice de refração, ou índice de refringência, que é a divisão do valor da velocidade da luz no vácuo, que é 3, né? Vamos só colocar aqui como revisão. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E esse V aqui é a velocidade do meio que vai se formar. Esse valor aqui vai cair para algum valor. E depende desse valor de N. Lembrando que N é um índice de refração absoluto para algum meio. Certo? E esse meio aqui a gente vai depender. Vai ser a água, vai ser o ar, vai ser o vidro, o que vai lá que seja. E vimos também, ó, as leis da refração, em que você tem que a primeira lei diz que o raio incidente, o raio refratado, a normal, que é a superfície de separação aqui, ó, entre um meio e outro para a refração dos raios, e a superfície de separação aqui S,
que é o plano, né, que contém N1 e N2, aqui a separação também, estão no mesmo plano. E a segunda lei, que é a lei de Snell-Descartes, que é para usar justamente a proporção entre os índices de refringência de cada meio, né, N1 e N2, e o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado. Por que isso? Porque se a gente for olhar direito ao pé da letra aqui, ó, a gente vai usar a ideia de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo a gente tem aqui, ó. Então, nesse caso, essa projeção, né? Ó, aqui também vai ter um triângulo. A gente vai ter um ângulo, que é esse aqui, ó, e outro ângulo que é esse aqui. E aí a gente vai ter que usar justamente os senos. Por quê? Porque os senos fazem o complemento aqui para os ângulos que estão associados. Por exemplo, se aqui for 30, aqui em cima, a tendência aqui embaixo é que seja um valor menor que 30. Mas se for, por exemplo, 60 aqui em cima, aqui por embaixo pode ser 30, 45, pode ser um valor menor, certo? Então sempre um valor menor, quanto mais aberto for o ângulo de incidência, menor será a abertura do ângulo de refração. Aí a gente viu também a relação, fizemos alguns exemplos. Tem a ideia do diódromo plano, né, que é a ideia de você projetar uma imagem debaixo d'água, que é o caso que a gente viu lá da piscina, né? A gente pode fazer uma proporção, que existe uma deformação. E aí a gente ficou de fazer alguns exercícios em sala para mostrar depois qual era a importância, né, do estudo da dispersão da luz, que a gente podia montar algumas coisas, né, produção de miragens, olhar, observar o céu, olhar o que aqui a gente pode observar de mudança na atmosfera, se a coloração do pôr do sol, o que é que tem a ver com a refração feita, se a gente está andando numa pista, a gente percebe que ela está como se fosse molhada em dias quentes. Por quê? Porque devido à refração da luz, que o meio fica mais denso, que existe uma maior refrigência nas partículas de ar que está acontecendo. Então todo tem um processo aí físico por debaixo dos panos, certo? Mas aí fica como adicional para vocês, se quiserem pesquisar, dar uma olhadinha depois sobre como ocorrem esses efeitos, certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza aqui a parte da aula sobre lentes esféricas delgadas, para nos auxiliar no trabalho que será feito na semana que vem. Então, pessoal, estudem, refaçam os exercícios, prestem muita atenção e até uma próxima aula.